Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado e hoje tenho o grande prazer de trazer aqui no nosso programa a Marli Vaz Bratfish, que é coordenadora da área espírita na Federação Espírita do Paraná. Marli, boa noite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Agradeço à TV do Paraná por essa entrevista, né? Esse convite para a entrevista para falar um pouco dessa área tão importante que é a área da família. Com certeza nós vamos ter um bate-papo muito legal aqui. Eu tenho um histórico, também confesso aqui para vocês, de trabalho ligado à área da família. E gostaria de perguntar para você, Mari, para a gente começar o nosso bate-papo, qual é a importância ou a diferença? Por exemplo, a Casa Espírita também tem a função de auxiliar pessoas necessitadas, não só na questão material, mas também na questão psicológica, espiritual. Qual que é a diferença de você direcionar a sua ajuda ao indivíduo e mudar essa perspectiva e direcionar a ajuda à família como um todo? O que que isso muda no processo? É muito importante, Paulo, porque o indivíduo, ele foi, de alguma forma, criado dentro de uma família. E de lá ele traz, então, tudo aquilo que lhe foi oferecido, né? Então, é muito importante nós olharmos para a família como um todo, porque muitas vezes a família também precisa de auxílio. Aquilo que está acontecendo com o indivíduo, ele tem uma repercussão dentro da família. A família às vezes está sofrendo, ou então é a causa do próprio sofrimento. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, nós não conseguimos entender ela na sua própria individualidade somente. Por mais que ele seja um espírito independente no sentido de indivíduo, né, que ele traga de outras vidas todas essas necessidades, dificuldades ou questões para serem aprendidas e elaboradas nessa vida, ele vivenciou esses primeiros anos em uma família. E é muito importante porque é nesse cadinho que a família agora se encontra que é possível proporcionar tanto a reconfiguração psíquica desse ser, né? Tanto que a gente diz que a personalidade ela é reconstruída a cada encarnação. E essa construção é feita a partir do olhar das pessoas que, de alguma forma, conduziram a educação desse ser. Né? Uhum. Então, aquele olhar do pai, da mãe, ou do cuidador, ou da avó, ou de alguém que assumiu esse papel, dependendo do que aconteceu, né, e como foi feito isso, às vezes deixa marcas muito diferentes, muito difíceis de serem retiradas. Uhum. Ou então, ainda assim, se encontram com dificuldades de relacionamento. Então, se você não olha para a família, que a gente chama de família sistêmica, são todos os indivíduos, tanto que a gente diz família sistêmica é quando existe uma individualidade, mas existe também dentro o todo da família, né? Então, nunca você pode suplantar a individualidade a partir do todo da família, porque a Uhum. família sempre vai constituir uma célula máter Uhum. da sociedade. Que Então, nós legal. precisamos olhar para ela também para poder auxiliar o indivíduo e, ao mesmo tempo, auxiliar a família a lidar com essa situação. Que interessante. Você sabe que eu vi já tema, assim, psicólogos tratando, né? Olha, eu sou um psicólogo que trato a família, de família sistêmica. Eles têm essa Isso, abordagem na psicologia, né? E isso, como você bem colocou, às vezes a família é um grande centro de apoio, né? De nutrição ali para a pessoa emocional, mas às vezes também é causadora das mazelas daquele indivíduo, né? com Como é que funciona certeza. um pouco? Conta pra gente como é que funciona na prática o seu trabalho na FEP. O nosso trabalho dentro da área da família, ele tem o objetivo, primeiro, do consolo, né, do auxílio, mas também da informação. Porque Uhum. enquanto você não dá, vamos dizer assim, a razão das coisas, né, o porquê das coisas, e não traz isso claro para as pessoas, dificilmente se você der por exemplo, algum exemplo de trabalho ou de alguma coisa, não surte efeito. Uhum. Agora, quando você traz também a informação juntamente com o consolo,
com esclarecimento, né, a partir principalmente no nosso caso, a partir da doutrina espírita. Uhum. Então, quando você fala de causa e efeito, da bondade divina, quando nós falamos da lei da reencarnação, né, da lei do amor e de tantas outras, das leis que seguem dentro da divindade, fica muito mais fácil. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, paliativo, no sentido de ajudar naquele momento, mas ele é também preventivo. Então, nós procuramos trabalhar de alguma forma muito mais preventiva Uhum. do que tratar do problema em Sim. si, embora também façamos isso, né? Ambas as frentes são necessárias, né? Porque você tem Isso, que prevenir, mas ao mesmo tempo você tem que dar aquele amparo imediato ali para a pessoa. Mas seria isso. assim, ó, vamos supor, uma pessoa vai até a Federação Espírita do Paraná e vai em busca de um auxílio, fala, olha, eu estou precisando, estou me sentindo mal, vai atrás de um diálogo fraterno, de um passe encaminhado para vocês. Como é que funciona como é que eles chegam até vocês? Na verdade é assim, é uma hierarquia que existe, né? Então, eu trabalho na Federação Espírita Paranaense, tá? Do Paraná. O meu trabalho não é diretamente ligado com as famílias, eu Uhum, trabalho com o que nós chamamos Uniões Regionais Espíritas, que é um segundo patamar. uhum, Os coordenadores da área da família, que tem em todas as regiões, são 21 URIs, que a gente chama de URI, né? União uhum, Regional Espírita, são 21. Em cada uma delas tem um coordenador, uma coordenadora ou uma equipe que trabalha com a área da família. Esses coordenadores trabalham diretamente ligados aos centros espíritas. uhum. Entende? É um trabalho Sim. hierárquico mesmo. Nós recebemos todas as orientações da FEB. A Uhum, FEB passa para a FEP, da FEP passa para as URIs, ou para as uniões regionais, e as uniões passam isso para o trabalho nos centros. Tem as coordenadorias, né, os seus coordenadores também nas casas espíritas. Então, é um trabalho, assim, em conjunto. que legal. Então, o meu trabalho é dar suporte, orientações, fazemos reuniões semanais, cada 15 dias com os coordenadores, trazer assuntos relacionados à família que possam ser desenvolvidos em todas as URIs, Uhum, auxiliando também no sentido de trabalhar junto com as outras áreas, por exemplo, com a área do livro, com a área do estudo, uhum, com o atendimento espiritual, para que eles possam, vamos dizer assim, fazer uma formação no uhum. sentido de como auxiliar. Entendi, Então o meu trabalho é com o todo do Paraná, entendi. né? Porque é Então, lá na na casa verdade, o indivíduo espírita. vai na casa espírita, por Isso. exemplo, e essa casa espírita que é filiada à FEP, ela tem essa orientação da coordenação da família para fazer uma abordagem de família sistêmica ali, não olhar só o indivíduo, mas olhar a família como um todo. Olhar a família como um todo. E aí também tem os trabalhos mais específicos, né, que nós também fazemos, no sentido assim, por exemplo, de fazer reuniões, de fazer seminários ou webinários que a gente faz com temas voltados para a família, Uhum, fazer grupos, por exemplo, grupo de longevidade com os uhum, idosos, grupos de gestantes, não uhum, necessariamente com grupos de gestantes com necessidades materiais, mas aham, das próprias pessoas que frequentam, e até uhum, mesmo com a família espírita, porque sim, muitas vezes, dentro da própria casa espírita, às vezes há alguma dificuldade de relacionamento, então uhum, aí nós procuramos fazer, na verdade, um diagnóstico da realidade de tudo que está acontecendo ao entorno e elaboramos programas para serem feitos, grupos de estudos, para o aham, estudo da família, né? uhum, Grupo de conjugalidade, que a gente chama, né? aham, Daquelas pessoas que querem se relacionar, ou já estão num relacionamento, ou querem entender o relacionamento porque estão com dificuldades. Então, uhum, a gente faz esse trabalho. É nesse sentido, entendi. mas ele acontece sempre na casa espírita ou fora dela. Pode Sim, ser também em outras áreas que não necessariamente só dentro da casa espírita, né? entendi. E apesar de você não estar na linha de frente, digamos, tá lidando diretamente com as famílias, você está coordenando ali as URIs e todo esse trabalho. Eu imagino que cheguem muitos casos até você, ou que você tenha tome conhecimento de como é que é o dia a dia dessas pessoas, né? Acontece muito, por exemplo,
do indivíduo ir em busca do centro espírita, mas às vezes a família não gosta de espiritismo ou tem algum preconceito e acaba não participando ali, ou acaba tendo uma certa resistência. Acontece muito disso? Sim, sim, acontece muito, bastante até, né? De às vezes um só membro é espírita, né? O resto da família não é. Então, o que que a gente trabalha? Com essa pessoa, porque ela vai ter os esclarecimentos necessários para aprender a lidar com esse grupo familiar que ela tem. Uhum, Isso que é importante, porque às vezes eles não vêm, às vezes são até de religiões que não permitem uhum, que ou a pessoa que dirige, no caso, o pastor, ou o padre, ou sei lá quem que dirige, não permite que vá ao centro espírita, não é? uhum. Porque diz que é coisa do demônio, que aqui não pode vir, e a pessoa não vem. Então, ela tem que aprender a respeitar isso, né? Sim, Então, aquele que está em busca, que vai, que encontra esse caminho, nós trabalhamos com essa pessoa no fim dela, visando com que ela entenda o seu grupo familiar e sim. não seja contra ele nem o ataque, né? Uhum. Que ela está ali para entender de por que que ela Claro. está ali, né? Claro, senão, Então, às vezes, imagino que talvez a pessoa tenha essa questão de, poxa, você vai lá, daí vai voltar e vai querer converter toda a família para ser uhum, espírita. E não tem nada a ver com isso, né? não, pelo contrário, a gente busca, né, não fazer esse proselitismo, mas assim, porque o que é, Paulo, que chama atenção, que mais chama atenção eh, da tua presença, da tua religião para o outro, é a tua ação. Uhum, Não adianta você falar o tempo todo. Você vai, porque lá é bom. Mas se a tua ação não está de acordo com aquilo que você prega, né? E às vezes, muitas vezes, você nem fala, mas você muda. Então, uhum, diz assim, por que que você mudou tanto? Nossa, agora você está tão calma, ou você está uhum. tão bagunçada, ou a cabeça sua era... Agora, o que está acontecendo com você? Então, a nossa ação fala muito mais do que, na verdade, as palavras em si, né? É, é verdade. Você sabe, Marli, eu vi um estudo que me chamou muita atenção, foi nos Estados Unidos, tá? Não foi no Brasil, mas eles estavam fazendo um levantamento sobre fazendo um estudo das pessoas que acabaram passando pelo sistema prisional penitenciário, assim, qual que é a maior causa dessas pessoas acabarem lá? Será que é pobreza? Será que é cor da pele? Será que é isso? Será que é aquilo? E eles identificaram que a maior causa era o fato de serem pessoas que vinham de um núcleo familiar desestabilizado, Sim, pais e mães separados na maioria das vezes. é. Então, isso era um fator mais importante do que a cor da pele, ou a renda da família, ou uma série de coisas. Qual que é essa relação que você enxerga entre a falta de uma estrutura familiar na primeira infância, sobretudo, e no decorrer ali da infância, da adolescência, e a delinquência futura, o estrago que essa falta pode fazer na vida do indivíduo? Olha, na verdade, é de suma importância, porque a criança, quando ela vem com a lei do esquecimento, graças a Deus, né? Não sabe quem ela foi, ou não lembra, na verdade, não sabe quem é que está do lado dela, quais as dificuldades que ela tem e por que motivo ela está ali. Porque ninguém nasce na família errada. Isso Uhum, é muito importante. Eu nasci aqui por acaso, eu caí de uhum, paraquedas, a cegonha me enganou e veio me trazer uhum, em lugares errados. Não existe isso. Você mesmo fez o teu planejamento e por uma questão de reparação e de crescimento, você vem para esta família. Só uhum, que traz os atavismos, traz as dificuldades, traz os problemas, como diz o Alberto Almeida, as encrencas do passado, uhum, né? Elas vêm conosco. E vem, inclusive, nos relacionamentos familiares, nas uhum, situações que você vai ter que passar para provar realmente que você está agora se modificando. Só que é muito difícil, porque quando nós chegamos aqui e encontramos todas essas dificuldades, a falta de amor, a falta de uma compreensão, famílias descompensadas, onde os pais brigam na frente dos filhos, ou se separam, independente se tem criança ou não, hora fica com um, hora fica com outro, aquela coisa, ou então usam a criança como elemento de troca, como moeda de troca.
né? Ou então para Até ofender o chantagem outro. às vezes também, né? Isso, para ofender o outro, né? Então, teu pai é isso, tua mãe é aquilo, ou então fala para a mãe não sei o quê, fala para o pai, e a criança gosta dos dois, ele fica ali. Então, isso causa realmente problemas muito sérios na personalidade dessa pessoa que agora está se reconfigurando. Os espíritos nos dizem que até 7 anos a criança é o tipo de uma esponja. Ela está ainda, né, recebendo todas as informações para se reconfigurar, para fazer uma análise daquilo que ela precisa para continuar a vida. Por isso que depois dos 7 anos até os 14 é uma outra etapa, em que agora ela vai começar a se meio que individualizar neste Uhum. momento. E a partir dos 14, 15 anos é quando ela começa, o espírito começa a tomar, então, a potencialidade dele total. Por isso que é muito comum a gente às vezes ver assim uma criança que foi calma, tranquila, que não teve problema nenhum, chega na adolescência, vira de um lado e a mãe fala: não aguento mais, eu não sei o que aconteceu. É porque nesse momento o espírito agora está tomando posse de si e ele faz a Uhum. avaliação daquilo que ele recebeu e daquilo que ele agora quer. E Uhum. nessa avaliação, quando aquilo que ele recebeu não foi bom, pode ser um disparador para aquilo que ele já tem dentro dele, para até como uma forma de se rebelar contra, né? Uhum. Eu me lembro que uma ocasião nós trabalhávamos no educandário que tem aqui, né? Que agora não sei se é educandário de jovens até 18 anos. Então tinham vários, começava com 14, 16, 18 e fazíamos um trabalho lá. E num determinado ano, em que maio, Dia das Mães, uma das pessoas que trabalhava com eles, era de sábado, cada 15 dias, sempre se levava um tema e faziam atividades com os adolescentes ali, dos 14 anos. Ela resolveu levar um trabalho para que eles fizessem com relação à mãe, escrevendo uma carta, fazendo o quê, escrevendo uma frase. Foi um problema muito grave, porque a maioria deles dizia: mas que mãe? Você quer que eu escreva o quê para quem? Eu não tenho mãe, eu nunca tive. Aí Uhum. começou a querer: minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe pôs para fora. Ela ficou tão apavorada, porque eu falei: mas você vai levar um tema desse para Uhum. crianças, para jovens que têm dificuldades familiares, você não sabe qual o nível da É, dificuldade que eles têm. Então, é. nós não podemos pontualizar isso, né? Sim, Dia de pai, dia de mãe, nada disso. E nem dia da família, porque, na verdade, às vezes eles nem tiveram isso. sim. Nós temos que trabalhar com eles com as virtudes, Uhum. para que eles aprendam a perdoar, a entender, a olhar o outro, a seguir em frente, a sentir necessidade da mudança, Uhum. né? Você sabe, Mari... Ah, perdão, pode concluir. Então, é de fundamental importância, porque se Uhum. ele não teve esse trabalho, né? É muito interessante que uma mãe perguntou para uma determinada psicóloga, já há bastante tempo, né? Falou assim: mas escuta, então você está falando que eu preciso educar meu filho até os 2 anos, não sei o quê, quando que eu devo começar a educar? Aí ela diz assim: que idade tem seu filho? Ele falou: meu filho tem 1 ano e meio, 1 ano e meio. Ela falou: então você já perdeu 1 ano e meio mais 9 meses. É, Entendeu? Quer dizer, começa a educação quando você está gestando pelos sentimentos que você coloca, sim, com pelas certeza. energias que você passa, É, pelas coisas que você vibra. é. Você já está educando esse espírito. E Então, é importante muito. as pessoas às vezes não têm essa consciência, né? Você sabe que nesse meu trabalho com a família, trabalhei ligado à ONU e eu fui numa vez num congresso que tratava de educação pré-natal, que era Uhum, justamente, e não tem nada de espírita, de religioso, tem a ver com a ciência mesmo. Mostrando que a partir do momento que você descobre que você vai ser mãe, digamos, ali você já é mãe e já existe um filho. Então, uhum, o diálogo, música,
o ambiente, os sentimentos da mãe, a nutrição da mãe, um monte de coisa já começa a influenciar. E isso que você falou que os espíritos falam só até os 7 anos e depois até os 14, a ciência também corrobora e tem um prêmio Nobel, Daniel Kahneman, muito interessante, que falou que a estrutura da personalidade se forma realmente nesse período, assim, vai se cristalizando na criança Uhum, e uhum. depois fica muito difícil mudar. Então, se a criança, por exemplo, não foi alfabetizada na janela correta, ela depois, para conseguir ser, é muito mais difícil. Tudo depois fica muito mais difícil se você perder essa janela de oportunidade. E hoje nós vemos também, muitas vezes, uma atenção muito grande à educação universitária, Uhum. e um déficit muito grande na educação primária, assim, na educação que é onde você forma a base, né? Então, seria muito mais lógico a gente formar uma boa base para que essa criança possa prosperar do que depois tentar corrigir, apesar de que é aquilo que você falou, tem a prevenção e tem o paliativo. A pessoa que está lá já na universidade, ele não tem como esperar, ele não tem outra chance. Então, é uma questão complexa. Mas a pergunta que eu te coloco é: família educa e escola ensina, no sentido de que a família é sagrada ali, a família é a quem tem autonomia sobre a criança, sobre a educação, sobre a religião, sobre os valores, sobre tudo. Eu não sei se você percebe também, muitas vezes, talvez um atrevimento do Estado em querer educar os seus filhos e tirar essa soberania da família na educação da criança. Como é que é isso? Na sua opinião, a família é soberana e é responsável pela educação, e a escola, claro, auxilia nessa educação, mas a escola não tem, tem certas barreiras que ela tem que respeitar e respeitar os limites da família? Paulo, na verdade é assim, a família, como diz Emmanuel, é o primeiro educandário, só que ela é educandário de almas, e a escola é educandário da intelectualidade, deveria ser. Então, a família traz, na sua primeira escola, o como viver, o como esse ser vai depois viver na sociedade. Essa é a diferença. Então, ela precisa passar esses valores, né, principalmente os valores morais, divinos, não é da moral humana. Ah, você não pode fazer isso porque não pode, porque ninguém gosta, você não pode usar tal roupa. Não é esse valor, é o valor moral, o valor da honestidade, da caridade, da bondade, tudo aquilo que deveria ser vivenciado à família é passado para esse ser, porque o ser ele é espírito e matéria, Uhum. e quem aprende é o espírito, não é a matéria. A matéria ela é só um instrumento para a capacitação desse espírito. Então, nessa primeira fase, todos esses valores deveriam ser trazidos para a criança, independente das questões intelectuais. Também é lógico, ela vai aprendendo cognitivamente, ela vai amadurecendo, e você vai oferecendo a ela também instrumentos para também aprender, né, e a se desenvolver. E a escola deveria ser aquele educandário que auxiliaria no conhecimento. Todo conhecimento que foi construído pela humanidade inteira, cabe à escola passar. Né? Os conhecimentos científicos, os conhecimentos morais, no sentido de como viver em sociedade, e tudo isso a escola passa. O problema é que a escola não tomou isso para si, Uhum. deram para ela isto. Essa Uhum. é a diferença. Porque a família veio se modificando a tal ponto de que é muito mais importante aquilo que os pais fazem do que, na verdade, é a criança. Uhum. Então, as crianças hoje estão indo para os berçários com 40, 50 dias e já ficam lá o dia inteiro, né? E passam a fase toda da vida dela mais importante, 12 horas às vezes na escola. A escola teve que tomar para si. Eu trabalhei muito em escola, fui inclusive dona de uma escola numa ocasião. Então, para você entender como era, uma vez tinha um menininho de 4 anos de idade. A mãe trazia ele de pijama porque ele não queria vestir o uniforme da escola na casa dela. E ela trazia o uniforme para a gente pôr o uniforme nele de pijama. E eu dizia, não, não, senhora. Não, mas ele não deixa, então você põe para mim. Eu falei, de jeito nenhum, a senhora é mãe.
a senhora tem que fazer com que ele vista esse uniforme e tire o pijama. Era um escândalo terrível esse menino. Ela fazia isso dentro do carro, porque a criança não conseguia, né? Ele não deixava, porque por algum motivo ele tinha dificuldade com relação a isso, né? Uhum. Então, era mais ou menos isso, ele dizia assim, toma conta dele porque eu não dou mais conta, É. agora você dá. E que idade? Tem 3 anos, 4 Terceirizando, né, anos. a educação do filho para a escola. Exatamente. Então, a pergunta que a gente mais ouvia, como eu faço? Uhum. Porque os pais, infelizmente, né, às vezes não tem ideia do como criar um filho, Sim, porque eles também foram criados assim, muitas sim. vezes. E Então, não é que a escola assumiu, não. A escola precisou assumir, porque não uhum. tinha outra solução. Foi tipo aquele toma que o filho é teu, mas na verdade não, o filho é meu, né? Então, quem educa é o pai, quem ensina é a escola. É É, isso mesmo que você falou. A e você sabe, educação tem que vir de casa. porque eu vou trazer dois pontos aqui mais polêmicos para a gente conversar. O primeiro tem em relação ao feminismo, que em sua origem era algo muito nobre, na minha humilde opinião, que buscava direitos igualitários com as mulheres, oportunidades iguais e tudo ótimo. Hoje eu já vejo que isso extrapolou e colocou uma pressão muito grande na mulher de sair para o mercado de trabalho, de ter sua carreira, de ser executiva. E é claro, é ingenuidade saber que você vai conseguir prosperar, ser diretora de uma grande empresa e ser uma mãe presente ali para o filho. São escolhas que a gente acaba fazendo na vida. Você enxerga como nos últimos anos, não vou dizer como uma coisa ruim que o feminismo trouxe, não nesse ponto, porque, como eu falei, eu ressalto aqui na sua origem é muito nobre a essência, mas hoje eu vejo como um movimento totalmente distorcido, que muito disso ocorre porque com 30 dias a mãe está trabalhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, deixa a criança na escola, 12 horas ali, e perde-se essa janela onde se formam os vínculos iniciais, onde tem, para mim, no meu caso aqui, a minha esposa, desde que ela é mãe de tempo integral, porque graças a Deus a situação permite. Então, eu sei que tem mães que não têm esse luxo de poder escolher. Mas assim, para mim, não existe ofício mais bonito do que ser mãe, no sentido de, não interessa se você não é uma grande executiva, se isso, a coisa mais bonita que eu posso ver assim é uma mãe se dedicando ao filho e estando presente nisso, que isso que vai gerar, ou pro resto da vida a criança vai ter, colher os frutos disso. Você enxerga isso de alguma forma assim, essa questão do papel, essa pressão da mulher inserida no mercado de trabalho acabar relegando o papel de mãe? Na verdade, é assim, a própria sociedade, muitas vezes, faz com que a mulher tenha que tomar essa atitude. Por quê? Porque hoje é muito grande o número de mulheres, mães e pais, que vivem sozinhas, porque o Uhum. companheiro não fica, ou vai embora, ou não quer Abandona. assumir, né? Então, isso é diferente. Então, nós temos aqui duas coisas. Aquela mãe que ou ela trabalha, dá comida, dá roupa e dá cuidados para a criança, ou as crianças morrem de fome, ou ela vai ter Uhum. que pedir. Então, é diferente, né? Ela Sim. vai, Aí é por por quê? necessidade, não tem Porque é uma escolha. necessidade, ela não tem escolha. E hoje é um Uhum. número muito grande, né? Inclusive de avós que cuidam das crianças enquanto a mãe faz esse papel. Quando isso não é tão necessário no sentido de angariar o seu próprio sustento, mas que vivem com o casal ou vivem com um valor que seria suficiente para meio período de trabalho, por exemplo, ou para um trabalho que desse condições dela ficar um pouco mais de tempo com a criança. Porque não é a questão, Paulo, do tempo que se fica, mas é a questão da qualidade desse tempo que a mulher dá. Então, Uhum. é lógico, o feminismo ele veio quebrar uma série de tabus, né? E veio dar à mulher dignidade, que antes ela Uhum. não tinha, né? Concordo. Ela não tinha nem o direito de dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Uhum. A sociedade obrigava, tanto que uma amiga diz assim, quando a gente está namorando, a primeira coisa que fala, quando vocês vão casar? Aí casa, quando que você vai ter filho? Quer dizer, é É. obrigado a ter filho, porque Uhum. todo mundo quer, todo Aham. mundo pergunta. Ela diz, mas eu não quero ter filhos, Isso é eu um quero choque, viver né? a minha vida. Uhum. Então, e por que todo mundo pergunta? Porque isso é natural pela lei da conservação.
da Uhum. própria lei da conservação. Mas ela tem o direito de fazer essa opção, né? Sim. Aí ela fez a opção por ter filhos, então tem que aí equalizar esse tempo dela. Então esse Uhum. tempo tem que ser um tempo dedicado a essa criança, Sim. né? Pelo mínimo que seja. Então tudo Uhum. aquilo que ela puder oferecer nesse tempo e entendendo que essa criança está dependendo dela emocionalmente, reestruturando toda uma personalidade, ela tem o direito, sim, de trabalhar, ela tem o direito de Claro. buscar também a sua independência, Uhum. mas não a ponto de suplantar a educação dos Uhum. filhos. Sim. Essa é uma coisa que. E os Espíritos nos dizem que, como você falou, a maternidade é a maior dignidade que Deus nos deu. E ele só deu isso para a mulher, né? Uhum. Por quê? Por causa da sensibilidade, por causa da amorosidade, do sentimento afetivo que a Uhum. mulher já tem condições de ter, inclusive até por uma questão biológica, Sim. né? Uma questão fisiológica. Os Porque hormônios são é, diferentes, por quê? Não não é dá para por dizer que é a acaso. mesma coisa, né? Porque eu vejo assim também, a mulher pariu a criança, mas como ela trabalha muito, então ela vai trabalhar e o homem que fica em casa cuidando do bebê de 30 dias. Não é a mesma coisa, né? Não tem como você, assim... É claro que o homem ele tem que cumprir o seu papel, tem que ajudar, é desgastante muito essa questão, mas não dá para você comparar o amor materno, o vínculo que se cria de uma criança que você gerou no próprio ventre, e é claro, o pai tem todo o seu mérito, né? Mas assim, é diferente, né? Dizer que é igual, assim, eu acho que pelo menos para mim, eu não consigo entender como algo igual. É porque, na verdade, dentro da família tem papéis. E Uhum, esses papéis são muito importantes. Não quer dizer que eles tenham que ser rígidos. Mulher faz uhum, isso, homem faz aquilo. E uhum. graças a Deus isso mudou, Sim. né? Isso mudou. O homem hoje, ele atua também dentro da família, auxiliando, como você falou. Então, às vezes ele chega mais cedo, é ele que começa a preparar a janta. Uhum, Isso, isso é muito bom, porque isso com se chama certeza. parceria. Parceria. Uhum, Mas os papéis femininos e masculinos precisam ser mantidos. Pai é pai, mãe é mãe. uhum, Porque o pai, segundo Freud, ele é a lei. uhum, É ele que ajuda nessa formação da lei interior, do pode, do não pode, do devo. Por isso que a mãe fala: quando teu pai chegar, você vai ver o que vai te uhum. acontecer, É, né? aham. E às vezes o pai chega e não acontece nada. Quem Hoje a gente tem tá ao que contrário, é a mãe que fica em cima e o pai é um banana. Entendeu? Aí o pai não fala nada, coitadinho, deixa É, ele. Aí a mãe fica o quê? Ela tem que assumir o papel do pai, que é o papel sim, dessa lei. tem E bastante, aí né? causa um problema bastante sério, né? Então não é o fato do pai ficar com a criança que é a dificuldade é essa questão do papel. Sim. Quem é que está exercendo o papel materno? Quem está Uhum. exercendo o papel paterno dentro da família? Não tem a ver com questões de afeto, porque Sim, os dois vão amar sim, significativamente, os com dois certeza. vão trocar vínculos, Sim. mas o primeiro vínculo é da mãe. E Tanto você que sabe, puxando esse vínculo só, desculpa até te interromper, Mali, mas é que eu lembrei de uma palestra também muito interessante do TED, que ela falava sobre a questão dos papéis. Ela não colocava sobre homem e mulher, mas ela colocava assim: em uma isso. família saudável, há dois papéis principais, que eles falavam: quem cuida da criança, da família, do lar, e quem põe o pão na mesa, que era em inglês, eles têm uns termos lá, breadwinners e caretakers. Então, esses dois papéis precisam para que a família seja saudável. Se você tiver só alguém que cuida, tal, mas você não tem comida na mesa, essa família está desestabilizada. Se você tem só a comida na mesa e não tem quem cuida, não tem afeto, essa família está desestabilizada. E aí, a partir desses dois papéis, há diferentes configurações familiares. A mais tradicional, que a gente está acostumado, digamos, da geração passada, é o pai coloca comida na mesa e a mãe cuida da família, do marido, da casa, dos filhos. Isso mudou. Há, hoje em dia, digamos, uma divisão entre o homem põe comida na mesa, mas também colabora também no cuidado com o lar, e a mulher também cuida da casa, mas também colabora na geração de renda do casal. E Uhum. tem casos também, é menos comum, mas existe também, que a mulher trabalha
coloca comida na mesa e o homem fica cuidando da criança, fica cuidando da casa. É uma coisa assim mais rara de se ver, mas existe também. Você concorda que esses papéis, assim, a família saudável ela precisa ter esses dois papéis e que não há nada de errado em nenhuma dessas configurações? Por exemplo, se a mulher quiser ser mãe de tempo integral, cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar de tudo, ela não deve se sentir culpada por não ter desenvolvido uma carreira. Da mesma forma, se houver essa divisão também, que haja essa parceria, mas assim, que é importante que esses papéis sejam cumpridos para que haja uma harmonia familiar. Exatamente. Porque, assim, a gente tem que fazer aquilo que está dentro das nossas necessidades e possibilidades. Esses dois papéis, eles sempre vão existir. Quer seja quem cuida é a avó, quem seja quem cuida é o pai, ele tem que ter uma pessoa que se encarregue deste cuidado, né? Uhum, E aí você tem agora, como eu disse, as parcerias. Então, hoje, às vezes, o que a mulher contribui para a renda da família é maior até do que a contribuição do homem, muitas uhum, vezes, uhum, por questões naturais da vida. Então, não é a configuração rígida que uhum, importa, mas sim que exista harmonia e equilíbrio entre isso. Não é um uhum. que manda e o outro que obedece. Sim, não, não, acho que é uma parceria Entendeu? igualitária, Então, o que a exatamente. gente chama de configuração nova nas famílias, por exemplo, nós temos famílias homoafetivas, e Uhum, esses papéis são realizados, sim. esses papéis são colocados. Então, assim, por exemplo, na nossa casa espírita, antes da pandemia, né, nós tínhamos uma evangelizanda que tinha duas mães. E Uhum, quando a gente foi perguntar, conversar, né, no começo a gente foi conversar, alguma coisa assim com ela, quem é a mãe? Ela diz, nós duas. uhum. E aí você fala que aqui não pode, porque é casa espírita, Não, não é? não, não, Não tem nada a ver. Então, nada a essa ver. configuração que a gente chamava de família nuclear antigamente, né? Não, ela não tem mais. Ela está Hum, hoje muito modificada. Mas a importância é que haja equilíbrio, o equilíbrio entre aqueles que vivem essa uhum. afetividade. Isso Sim. que é importante. Então, se a mulher, por exemplo, nós chamamos assim dentro da psicologia, nós chamamos de espaço. Nós temos vários espaços na nossa vida, né, nossas ações, e que eles precisam ser, de alguma forma, atendidos. Então, tem o espaço da família, tem o espaço do lazer, tem o espaço da profissão, tem o espaço teu, íntimo, né? E você tem que atender a eles de uma forma mais ou menos equilibrada. Só que chega um momento da vida que determinado espaço ocupa muito mais do que o outro. Por exemplo, quando as crianças estão pequenas, Uhum. né? O espaço casal, seja ele homem afetivo ou homoafetivo, heteroafetivo ou homoafetivo, não importa. O espaço casal fica pequeno porque o espaço criança fica maior. E é natural, Aí né? é isso que eu estou dizendo. Então, é natural. É natural. Aí não dorme direito de noite, aí tem toda uma dificuldade, não pode sair porque a criança ainda é muito pequena. Então, às vezes, assim, o espaço do casal em si fica bem restrito a Uhum. pouquíssimos momentos, né? Sim. Aí a criança cresce. Então, aí você agora já diz aqui: o espaço é meu. Uhum. Então, é aquela coisa de cada um tem o seu espaço dentro de Sim. casa. O quarto É. do casal é o quarto do casal, não é para a Uhum. criança ficar até 4 anos dormindo lá dentro, Aham. entendeu? E isso que é importante, a gente tem que ter esse equilíbrio dentro. De Uhum. repente, o marido está fazendo um trabalho profissional que exige que aquele espaço seja maior. A Uhum. mulher assume. Sim. Ao contrário, a mulher está agora num momento de crescimento profissional em que ela O homem é precisa, o homem ajuda. Você está perfeito. entendendo? Sim. Então, esse equilíbrio que é importante. O que não Uhum. pode é descompensar isso com Sim. brigas, você também não cuida, eu trabalho tanto e você não É, não, ajuda, quando entra nessa entendeu? seara, nesse nível de discussão, é porque já tá saturado, né? Então, isso é que é importante, esse equilíbrio e colocando sempre as crianças, né, dentro de um conhecimento para a própria idade. Isso é Aham. importante. Sim. Olha, mamãe está trabalhando mais por causa disso, você vai ficar comigo, entendeu? Porque ela vai Sim. sentir falta. Então, a gente Sim. vai explicando dentro da necessidade. Claro. Não é fazer com que a criança, muitas vezes, até resolva o problema. E o que Aham. você acha?
Não. Não, não. Mas você sabe, Mali, que a gente tá falando bastante de criança, mas quando a gente fala de uma família, a gente vai adiante, né? Se nessa época o casal abdica de muitas coisas para poder cuidar da criança, porque ela exige, depois tem a adolescência. Hoje nós temos os adolescentes de 30, 40 anos que não saíram de casa, nós temos os idosos também, que é aquela, a Bisa aqui, a mãe da minha sogra, fala, Uhum, uma mãe cuida de 8 filhos, mas 8 filhos às vezes não cuidam de uma mãe. uhum. Então, o abandono tem aquele filme, que não sei se você chegou a assistir, Meu Pai, com Anthony Hopkins, que fala. Assisti. Então, ela também abdica de toda a sua vida ali com o marido, com uma série de coisas ali para cuidar Uhum. do pai idoso. Então, tem muito disso também, né? São fases da vida e a família ela precisa estar muito bem sintonizada para que tudo corra em equilíbrio, né? Exatamente. Então, quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala honrai pai e mãe, é nesse sentido, né? Então, nós temos que ter sempre a nossa hierarquia. Lacordaire fala na Revista Espírita de 1865, acho que em agosto de 1865, ele fala a chave do céu. E a Uhum, chave do céu é a caridade, né? Como está mesmo no Evangelho, a chave do céu é a caridade. Mas ele diz assim, mas isso tem uma hierarquia, porque a caridade primeiro precisa ser executado dentro da família para onde você veio, aonde uhum, você está. Porque uhum, se você pode sair e fazer caridade para todo mundo e na tua casa, com os teus, você não tem esse cuidado, você não está fazendo aquilo uhum. que é necessário, porque por isso que o nosso cadinho familiar é o primeiro que precisa ser atendido, Sim. porque não é por acaso que nós viemos nesse cadinho, inclusive com muitas diversidades, Uhum, né? É mais ou menos assim. O Roberto Almeida ele coloca que a família é mais ou menos como se fossem os dedos da mão. Cada dedo tem um tamanho e uma função. uhum, E esse núcleo aqui é o núcleo familiar, que ele chama, então, da família enquanto um espaço total. uhum, O elemento faz parte desse grupo, uhum. tá? Mas se eu tiro esse elemento e ele suplanta isso, fica maior do que esse espaço, nós desequilibramos. Por Sim. isso a gente diz que hoje em dia, antigamente, a criança tinha que se organizar dentro do que a família tinha, de Uhum. horário, hoje a família inteira se organiza por causa de uma criança. É. Ela vira o rei da casa. Então, Infantocracia, né, que falam. a gente diz assim que nós criamos pequenos tiranos, porque É eles tiram tudo da perigoso. gente, tiram É. paciência, tiram tempo, tiram É. tudo Não, que a gente eles que tem. decidem a televisão, eles que sentam onde eles querem, eles que decidem a hora de Sentam, comer, eles que tudo, né? E tá errado, né? pegam o controle, não, eu não quero assistir isso, e pá, e os outros É. ficam tudo olhando assim. Isso aconteceu, Deixa, não. É. aconteceu assim de você ir para casa de alguém, fazer uma visita e a criança sentar no meio da sala com o controle, bota no desenho, a gente conversando e ela vai aumentando porque ela quer escutar o É. desenho e a E gente o está pai não falando fala muito. nada. É. Não. Então, entendeu? Esse equilíbrio tem que ter, né? Uhum. Então, quando a gente fala de diversidade na família, nós temos que trabalhar a unidade familiar. A Uhum. unidade familiar não pode ser suplantada. Então, assim, ambiente da casa, nós temos o ambiente individual e o coletivo. O individual, o quarto do adolescente é bagunçado, é problema dele, ó, você que vai limpar, você vai arrumar, eu vou fechar a porta e acabou. Eu quero que você organize, você não organiza. Agora, a casa não pode ser É verdade. desorganizada por causa dele. Se ele Uhum. joga o tênis na hora que entra, se vai tomar Uhum. banho, deixa o banheiro todo molhado, se É. joga a roupa no chão. Não, Não tá a aprendendo a unidade, conviver em sociedade, né? Em uma série lógico, de a coisas. unidade familiar É. precisa ser respeitada. E você sabe que eu venho de uma geração, o meu pai é nordestino, assim, um cara mais duro, mais assim autoritário, mas eu agradeço muito hoje. Hoje, com 38 anos, eu agradeço muito a educação assim um pouco mais rígida que eu tive, porque me preparou melhor para a vida. Eu percebo isso hoje. Sou muito grato. E hoje eu vejo essa ausência de autoridade dos pais. Lembrando que a Uhum. autoridade não quer dizer ausência de amor. Pelo contrário, você pode amar seu filho, mas tem que saber que existe uma hierarquia, uma autoridade.
pai e mãe e filhos. Não é uma Isso. coisa meio a parceria entre o casal, não é entre os pais e os filhos. E eu vejo que há esse equilíbrio. Tem um livro que eu acho muito legal que fala também sobre amor e autoridade. Você tem que ter os dois, porque se você vai só pro lado do amor, mas você perde a autoridade, você Uhum. perde o comando sobre essa criança, e daqui a pouco é ela que está mandando em você. E se você vai só para a autoridade, você vai ser obedecido porque você que sustenta, você é maior, você é mais forte, aquela coisa toda, mas você vai destruir o lado do amor, assim, você vai ter uma criança que não te ama. Então é muito duro essa questão do amor e autoridade de equilibrar essas duas coisas, né? É que, na verdade, a autoridade, ela não é autoritarismo, Sim. né? Autoridade é colocar regras, normas e leis para que todos possam conviver de forma harmoniosa. E é interessante que, assim, nós temos que perceber que a criança, você tem um nível de autoridade. Quando ela vai crescendo, esse nível de autoridade, no sentido de conduzir, de manter, né? Assim, de dizer o que ela tem que fazer, vai diminuindo. Sim. Porque você tem uma criança de 3 anos que você que tem que dizer para ela, não, você não vai botar essa roupa porque está frio e agora essa roupa é de calor. Mas eu quero. Não, você vai por Uhum. essa. E ponto. Porque você sabe que aquilo para ela não é bom, né? Aí depois ela vai crescendo, você vai dando, então, olha, dá uma olhada ao tempo. Se o tempo está feio, você tem que ir com uma roupa mais Uhum. quente. Ah, não, eu quero por essa, então põe, mas vai passar frio, Uhum. entendeu? Então você vai dando o livre-arbítrio para ela ir aprendendo com aquilo que ela tem. Sim. Quando chega lá para os 18, 20 anos, isso daí já tem que ser bem menor. Porque se você não construiu isso desde pequeno, você não vai construir agora. E é talvez Então, isso que faça tantos adolescentes de 40 anos hoje também, né? Que às vezes não estão exatamente. preparados para viver debaixo, fora da proteção do pai e da mãe ali, né? E nem querem. Por Nem quê? querem. Porque eles recebem tudo Conveniente. pronto, eles É, não conveniente. precisam. Eu ouvi outro dia um documentário nesse sentido que você está falando, por que que nós estamos com tantas pessoas já, né, de idade em casa, e um deles teve a cara de pau, porque é cara de pau mesmo, né, de dizer assim, para que que eu vou embora? Uhum. Eu ganho bem, eu me visto, eu tenho a minha casa, minha mãe cuida de mim, eu tenho Não as tenho coisas na conta, tenho hora, roupa eu não lavada, tenho tenho almoço, tenho conta, janta. para que eu vou montar meu apartamento? O É, homem tinha 38 anos, que era a tua idade. Imagina, já está casado, tem filho, cuida de tudo, e ele, para que ele ia arrumar encrenca na vida? é, Então, você fica olhando para a pessoa e fala, ele vai crescer quando? Eterno Peter Pan, né? Vai viver é. eterna adolescência. Então, E- é muito importante, porque dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que nós viemos aqui para crescer, uhum, para desenvolver, principalmente virtudes. uhum. Como é que nós vamos desenvolver o nosso espírito se nós não desenvolvermos esta parte moral Sim, e essa parte intelectual? sim, sim. E nós temos o livre-arbítrio e precisamos tomar posse do livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, porque é elas que vão nos conduzir para novos patamares. Uhum, Então, isso é muito importante. sim. Então, quando a gente fala, né, nas obras espíritas, tem vários exemplos de mães que, depois que desencarnam, de pais, que olham e veem o quanto eles falharam na questão espiritual, de não dar esses valores que a criança precisava desde pequeno, e que agora, do mundo espiritual, ela vê o sofrimento deles, né, em virtude de, inclusive, de atitudes muito enganosas que eles estão tomando, porque elas, em vez de dar aquilo que era necessário, Sim. Não deram deram coisas atenção, não materiais. se doaram, né? Isso, e no livro dos Espíritos ele faz essa pergunta: qual é o maior sofrimento dos pais? Eles, assim, quando eles estão na espiritualidade e olham para o filho e vê que o sofrimento do filho foi por algo que eles não fizeram. Esse é o maior sofrimento deles na espiritualidade. É pesado. Então, é muito pesado. Quando a gente entende que nós recebemos pessoas e recebemos espíritos, né? E estamos conectados com muitas pessoas e que não é por acaso, Sim, né? Quando nós nos unimos numa conjugalidade, o outro vem de uma cultura diferente, com sim. valores diferentes, com opiniões diferentes, Isso não gera tem nada choque, né? igual. É. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer essa adequação, tanto um como o outro precisa ceder algumas coisas, tanto um Sim. como o outro precisa reaprender, Uhum. aprender juntos, Sim. né? Isso é que faz a gente crescer.
Isso que É, faz a vida valer a pena. é. E, ao mesmo tempo, ter responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo com a minha família, Sim, e você né? sabe, até para a gente entrar também já na parte final, porque o nosso tempo está estourando, teve um caso também nos Estados Unidos, que você falou do cara de pau aí que não queria sair de casa, que os pais chegaram a entrar numa disputa judicial para tirar o filho de casa que não queria sair. Você veja o ponto que chega a família, assim, o filho também tinha 30 e poucos anos aí, morava no sótão lá da casa, no ático, e falava, mas como é que eu vou sair? Eu não tenho emprego ainda, não tenho renda, mas teve a vida inteira para começar a construir, né? E só para finalizar também, voltando sobre aquela questão de escola ensina, a família educa, por exemplo, eu sou muito favorável a respeitar, digamos, a soberania da família na educação moral dos filhos. Porque eu vejo também casos nos Estados Unidos, eu cito muito os Estados Unidos porque acontece lá primeiro, daqui a pouco está aqui. Mas, por exemplo, a escola ensinando que o aborto é um direito reprodutivo da mulher para as Uhum. crianças, assim, já em tenra idade. Ou, contrário, sei lá, às vezes a família é favorável ao aborto, porque tem essa liberdade aí, tem quem ensinar isso para os filhos, e talvez a igreja fale que até que ponto a família é a instituição máxima nessa educação e as instituições humanas, igreja, escola, devem respeitar essa soberania na educação dos valores da família. Na verdade, a família, ela tem a educação dos valores, né? Dos valores morais. Então, ela, a partir daquilo que ela considera dentro dos seus valores morais, da sua religião, daquilo que ela opina, ela tem o direito. E esse direito ninguém pode tirar, porque é o direito dos pais. Isso é Uhum. constitucional, Não inclusive, caberia à né? escola, digamos, ensinar esse tipo de coisa, que o aborto é um Não, direito reprodutivo. não caberia. Uhum. Isso daí, esse é um valor, até mesmo politicamente falando, né? No Uhum. sentido filosófico da política, ele não tem o direito de fazer isso, de dizer Uhum. que a mulher tem. Por exemplo, na Argentina, agora, depois que eles tiveram a infelicidade, né? Coitada, a gente pensa nisso, mas a infelicidade de aprovar o aborto, as meninas de 14, 15 anos, elas estão fazendo uma campanha muito intensa a respeito disso, porque elas dizem que elas são donas do corpo dela e elas podem fazer o que elas querem. E elas têm o direito de escolher quando que esse filho vai nascer. E se por acaso ela quer ou não ter filhos. Mas é Uhum. uma campanha a favor, né, deste aborto. Inclusive com adeptas de meninas de 10, 12 anos que já estão indo para esse caminho também. Que É, se por acaso, por algum motivo, ela engravidar, que ela vai tirar. sim, Então, você veja a intensidade disso, de um país que fez um processo, né, todinho de lei, tornando isso uma lei, que é possível, que a mulher pode usar o corpo dela, independente da família. uhum, E aí é importante também, Paulo, só colocando, que nesse sentido, os espíritos já estão nos avisando, desde a transição planetária, do primeiro livro que o Manuel Filomeno escreveu, e Divaldo e mesmo Chico Xavier já nos falava sobre isso, das hostes do mal que vem agindo sobre essas questões, uhum, porque eles querem desagregar a família, porque a uhum, família é o maior núcleo social. uhum, Se eles conseguirem desagregar a família, se eles conseguirem trazer esses valores deturpados para dentro das casas, se trouxer principalmente as questões da sexualidade e da sensibilidade para assumir esses papéis, assumir essas novas formas de pensar, eles estarão desagregando a sociedade. Porque sim, da onde sai o indivíduo? é Da tudo da família, família. como você falou. Seria o último Quanto bastião, né? O último, se eles conseguirem destruir a família ali, daí eles vão assumir o é o controle último total da pedestal, sociedade. porque, É. na verdade, a sociedade se sustenta por três pilares: o religioso, o educacional e o familiar. O familiar é o Uhum, primeiro, o religioso é o segundo, e o terceiro é o educacional, né? uhum, Então, quando a família se desagrega, a religião hoje já não está com tanta importância como ela tinha. Já sim. se fala assim, Deus castiga, fala azar dele, pode É, castigar, castiga. uhum. Não é Jesus não vai gostar, é Um problema dele se deboche, ele não né? vai Tá um gostar. deboche. É. Exatamente.
A escola também não está cumprindo, de certa forma, o próprio papel de educar no sentido intelectual, Uhum. né? Principalmente no nosso país, a gente observa as dificuldades que existem das crianças que saem, né, indo para um quinto ano semi-analfabetas, Eu diria ou até mais, indo pro alfabetas. ensino superior Bom, semi-analfabetas. eu dei aula, inclusive, de pós-graduação e mestrado, e foi assim, nos últimos anos, o último ano, realmente, para mim, foi uma coisa que me fez pensar na aposentadoria. Deu uma De queda muito ver grande. pessoas escrevendo totalmente errado, Uhum. não, sem compreensão, sem condições de fazer uma síntese, de fazer um resumo, né, com conceitos chave, não Uhum. conceitos de pensar, Aham. e isso vai dando uma angústia, É né? triste, né? E você sabe, eu vi um vídeo também, a gente falou dos pais que terceirizam, digamos, essa educação, veste meu filho aí para a escola, quando não terceirizam para o YouTuber, para o TikTok, para não sei o que seria pior ainda. Sabe que eu vi um TikTok que eu fiquei chocado, chocado assim ao extremo, que é assim, uma menina, ela tá chorando desesperada porque o teste deu positivo da Uhum. gravidez. Ela tá mostrando ali. Ela tá aqui, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu faço, não sei o que. Ela abaixa assim a cara, de repente ela olha, dá um sorrisinho para a câmera, joga o teste para lá, pega, enche um vinho, toma e fala: Eu já marquei a consulta. Tipo, vou abortar. Com uma banalidade assim, tratando, Uhum. porque no conjunto de valores dela, aquilo ali não é nada. Aquilo ali ela tá tirando uma célula do corpo dela, uma coisa corriqueira, assim. Se eu precisar fazer isso 30 vezes, eu faço. Se eu precisar. E você vê um exército de crianças e jovens vindo com essa formação Isso. e ainda mais, muitas vezes, com o papel da escola, da política, da mídia e de uma série de coisas, e você fica imaginando que geração nós estamos formando, como você mencionou na Argentina, como você na Europa, é um fenômeno global, inclusive. Sim. O que você pensa, para a gente encerrar assim, o que você pensa que a gente pode, dentro do nosso íntimo aqui, proteger as nossas crianças, nossa família disso? E assim, como que a gente pode, que mensagem final você traria também de esperança para nós pais, educadores, para que nós possamos gerar harmonia dentro do nosso lar? Na verdade, assim, a fé e a confiança. Quando nós vemos, né, dentro do Evangelho e do Livro dos Espíritos, os atributos divinos, onisciência, onipresença, soberanamente justo e bom, e várias outras, nós temos que ter confiança. E quando ele designou Jesus para tomar conta do nosso planeta desde a sua formação, e ele tem um objetivo final, é transformar a Terra num mundo de regeneração e possivelmente depois num mundo de espíritos felizes, que essa também é a hierarquia dos mundos. Então, eu acredito nisso. Eu acho que Jesus está no leme da nossa nave. Ele está conduzindo ela para o caminho que tem que ser. Por isso, nós temos que ter confiança, Paulo, e principalmente fazer a nossa parte. A nossa parte é informar, é orientar, é esclarecer, é ajudar, é ter sensibilidade, é praticar a caridade para aqueles que necessitam. Essa é a nossa parte. E Uhum, vibrar principalmente positivamente, uhum, porque a nossa vibração ela alcança as alturas. Ela sobe estratosfericamente, ela consegue de alguma forma, quebrar esses miasmas que nós deixamos na atmosfera terrestre, segundo André Luiz, que ela é cinzenta, ela é escura, por causa dos nossos pensamentos e sentimentos e das ações. E quando a gente tem esse sentimento maior e esse desejo, esse pensamento quebra isso e ele uhum, sobe para as alturas. Então é muito importante. A oração é importante, que desde pequeno possamos orientar os nossos filhos, conduzi-los na oração, para as suas dificuldades, inclusive, porque não sabemos quais dificuldades eles vão ter. Imagina se a gente não tivesse essa prática numa hora
dura, difícil, às vezes que nem agora na pandemia, perdendo alguém, ou alguém querido nosso vai lá ser internado, entubado. Se não fosse a oração que nos consolasse, como que nós seríamos? Uhum. Entraríamos em desespero. E a oração traz para nós, então, os fluidos necessários. E, nesse sentido, o Espiritismo pode contribuir muito, porque ele fala de onde eu vim, para que eu vim e para onde eu vou. E as leis que regem o universo, as leis que regem as nossas vidas, né? Principalmente a questão da reencarnação. Tudo que eu fizer vai voltar para mim, porque nada fica sem resposta, tanto bem como mal. Às vezes, uma coisinha tão pequenininha que eu fiz de bem, ela vai me auxiliar muito quando eu tiver que pesar isso na balança. Uhum. Olha, mas ele fez isso aqui de bom, então ele merece isso, Sim, sim. né? Veja a importância disso para a nossa É, vida, né? com Então, certeza. tem alguns livros que são muito importantes. Esse livro do Alberto Almeida, A Arte do Reencontro, acho que aí fica o Hum. contrário, né? Não, dá para ver, sim, a arte do Da reencontro, A Arte casamento, do Alberto Almeida. o Casamento. Muito bom. Esse livro também, No Rumo do Mundo de Regeneração, fala da pandemia Uhum. e de todas as dificuldades pelas quais estamos passando. O nosso lar, então, nem fale, né? Uhum. Tudo que nos traz de informação. Então, isso que é importante, que possamos ter essa crença verdadeira e real de que Jesus está no leme da nossa nave, que só Amém. vai acontecer aquilo que ele permitir. Uhum. Se vamos ver na obra A Caminho da Luz, em que, num determinado momento, um povo ia invadir um outro povo com 5 naves naquela época, né? Ele ia invadir esse povo. E aí, o benfeitor que estava cuidando disso falou para ele: Senhor, o que eu faço? Ele falou: afunda os navios, porque eles não têm o direito de ir lá por enquanto. Uhum. E os navios foram afundados por um enorme maremoto. Uhum. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim, Porque ele sabe o que precisa ser feito. O que sim. nós precisamos é auxiliá-lo com as nossas vibrações, com as nossas orações, com o desejo de que as coisas melhorem, com a Uhum. paciência, com a perseverança e com o equilíbrio, porque sem equilíbrio também vai ser muito difícil conquistarmos alguma coisa, né? Que maravilha, olha, e com nossas atitudes também, né, Isso, principalmente. E você sabe que eu lembrei de uma frase de Chico Xavier que falava: "O bem que praticas em algum lugar é teu advogado por toda parte", né? Então, isso, e outro também de Divaldo que fala: "Basta que apenas um ser humano alcance um nível altíssimo de amor para neutralizar o ódio e o rancor sobre essa isso. vibração e tudo mais". Ele cita Gandhi, cita outros grandes nomes aí. Mas olha, Maria, eu fiquei muito feliz de conhecer você, de entrevistar uma mulher assim cultíssima, dá para ver não só na doutrina espírita, mas inteligentíssima, com muito valor aqui, agregou bastante para a gente, para quem vai nos assistir, que vai ficar gravado para a posteridade. Eu agradeço demais a sua participação, aprendi muito com você, que saiu enriquecido da nossa conversa e espero encontrar você em uma outra oportunidade. Desejo muito sucesso e parabéns por todo o trabalho que realiza. E abro aqui para a gente finalizar, se você quiser deixar alguma dica ou alguma mensagem para quem nos acompanha. Muito obrigada, eu que agradeço também. E assim, a importância do trabalho com a família, né? Então, tudo que a gente pensar envolva um pouco também as questões familiares. E agora, a partir no dia 3 de junho, nós vamos dar início à nossa campanha Valorização da Vida. Uhum, Então, cada mês a gente vai apresentar um tema e esse primeiro tema vai ser exatamente esse, a valorização da vida, né? uhum, Dia 3 de junho nós vamos fazer pelo canal FEP. Então, uhum, aqueles que desejarem, é muito importante. Depois vamos tratar de temas como as drogas, diga não à droga, ao aborto, a eutanásia, né? uhum. Porque hoje nós estamos precisando isso, Paulo, valorizar a vida. Sim, sim. Nunca teve tanta necessidade de valorizarmos a vida em si, Uhum. espiritual e material, Uhum. né? Esse Eu corpo. convido todos, então, que estão nos acompanhando para acessar o canal da FEP, se inscreve, conheçam o trabalho, se Isso. envolvam principalmente, né? Esse vídeo do TikTok, assim, eu penso até hoje, assim, nossa, a banalização, né, da vida, como a gente É. querendo valorizar e tantas forças querendo banalizar a vida. Mas então convido todos que nos acompanham, que
procurem o canal da FEP, se interem, a gente estava falando antes também do Congresso Anual Espírita realizado pela FEP, são Uhum. coisas, um trabalho maravilhoso aqui que a Federação Espírita do Paraná realiza, então convido todos a conhecerem, a se envolverem, a contribuírem, a divulgarem, que nós estamos precisando muito disso. Marli, muito obrigado, que Deus Muito abençoe obrigada. você, a sua vida e o seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço você e também quem está nos assistindo e quem ajudou a contribuir também para isso. Muito obrigada. Amém. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Direto ao Ponto entrevista. Mais uma vez agradeço aí a sua participação, eu espero que você tenha gostado. Nós temos várias entrevistas muito legais preparadas aqui na sequência para vocês. Sempre nos acompanhe, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal também. E despeço-me de você mais uma vez aqui hoje, desejando que a luz e o amor de Cristo recaia sobre o lar de cada um de vocês. Eu sou Paulo Machado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.